Dentro da esfera pública, existem alguns órgãos que são responsáveis pelo trabalho de fiscalização, controle e regulação das atividades desenvolvidas pelos poderes executivos, legislativos e também judiciário. O objetivo principal destas instituições é proteger os interesses públicos e garantir que todas as atividades sejam feitas com a maior transparência e dentro da legalidade. No entanto, muitos brasileiros desconhecem o trabalho destes órgãos. Mais da metade da população brasileira não sabe, por exemplo, para que serve ou o que faz um Tribunal de Contas ou uma controladoria. Como seria manter a transparência das ações governamentais e empresariais sem um órgão fiscalizador? Qual o tamanho da independência e autonomia destes órgãos? A legislação tem fortalecido o trabalho dos órgãos reguladores? Vamos discutir essas e outras questões no Contraplano de hoje. Olá, eu sou João Carvalho e estamos começando mais uma edição do Contraplano, sempre discutindo assuntos que estão no dia a dia da população. No programa de hoje vamos debater o controle e a fiscalização do patrimônio público. Para esta conversa, convidamos o secretário de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, Fábio Alex de Mello. A coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa do Ministério Público Estadual, Naíma Abbas. E o subdefensor-geral do Estado do Maranhão, Paulo Costa. Quero começar a conversa com o Fábio. Fábio, o Tribunal de Contas tem um trabalho que é essencial no que diz respeito ao bom andamento, ao bom uso das verbas públicas. Mas eu queria saber de ti, que atua no órgão, a importância da transparência e da prestação de contas para que a saúde financeira de um município, de um estado, esteja sempre boa. Vamos lá. O Tribunal de Contas é um órgão estatal com uma competência constitucional bem desenhada que fala das fiscalizações de todas as ações que envolvem despesa e receita pública. Ou seja, a atividade administrativa, a atividade financeira do Estado é acompanhada por esse órgão de controle externo que, através dos procedimentos de fiscalização, auditoria, levantamento e verificação, tem que acompanhar. E, atrelado a esse bom desempenho da atividade de fiscalização, falar de transparência para que os órgãos de controle atuem é de salutar relevância, porque sem a efetiva transparência, os trabalhos de qualquer órgão de rede de controle e principalmente do cidadão fica comprometido. Eu costumo dizer e sempre digo, também porque sou professor, que a transparência não é um produto só para os órgãos de controle, mas é primeiramente um produto destinado à sociedade, ao cidadão, para que ele, que é o titular do poder que concede para a administração fazer uso de seus recursos, possa saber acompanhar o que está sendo gasto, com o que está sendo gasto, saber as priorizações para exercer a democracia. Transparência tem a ver com democracia. Transparência é instrumento de democracia, por quê? Porque através dela o cidadão acompanha o real gasto. Então, falar de transparência é defender o Estado democrático de direito, a participação popular e a defesa de interesses republicanos. Doutora Naíma, o trabalho do Ministério Público vem em diversas frentes. Eu queria saber especificamente do setor em que a senhora atua, que é justamente da defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, como é que o Ministério Público atua através desse setor? Bom, como você falou, né, o Ministério Público ele tem assento constitucional, assim como o Tribunal de Contas, assim como a Defensoria Pública, e nós temos assim uma missão muito importante no Estado Democrático de Direito, na nossa República, que é defender o ordenamento jurídico, que é defender o Estado Democrático de Direito e os interesses mais caros e importantes da sociedade. Não só direitos individuais, como direitos coletivos, direitos difusos, que alcançam a sociedade de um modo geral. E dentro dessa missão, o Ministério Público tem várias linhas de atuação, dentre elas a defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, que também se reflete em várias áreas de atuação, na medida em que não se faz nenhuma política pública sem dinheiro público.
Então, essa parte do Ministério Público, ela tem a função de velar pela regular aplicação do recurso público, tanto antecipando-se numa atuação preventiva para evitar danos, para evitar atos de improbidade, como repressiva, ou seja, através da judicialização, para que garanta a defesa desse patrimônio público, no caso, o erário, né, de diferentes formas. Então, nós, no Centro de Apoio do Patrimônio Público, a gente tem uma missão de auxiliar os promotores de justiça, que são os órgãos de execução que estão na ponta, que estão nos municípios, que estão nas comarcas, os procuradores de justiça que atuam também perante tribunais nessa área de atuação, no sentido de que resguarde o patrimônio público, que é o interesse caro da sociedade. Doutor Paulo, por vezes as pessoas confundem o trabalho da Defensoria do Ministério Público. Muita gente ainda não consegue discernir bem no que tange justamente a proteção do patrimônio público. Como é que a Defensoria trabalha nesse quesito? Então, a Defensoria, ela não é, pela sua natureza, um órgão de fiscalização específica, né? Nós temos algumas atribuições que, para a boa execução, para a entrega de acesso à justiça e acesso a direitos, que a Defensoria não cuida somente do acesso à justiça. A justiça é o caminho que se busca para alcançar os direitos. Muitas das questões nós resolvemos administrativamente. Então, vou citar aqui alguns exemplos em que a Defensoria, na execução, fiscaliza o patrimônio público. Vamos falar aqui dos casos de saúde, que a gente tem concorrência com o Ministério Público. Só que a nossa linha de trabalho, ela vem de maneira mais concreta. Então, fulano, ciclano, está doente, está em busca de uma UTI, de um tratamento mais caro, ele não tem condições de pagar, né, até porque esse é o perfil que nós assistimos, que é a grande maioria da população. Então, ele busca a Defensoria, então nós vamos solicitar que o Estado entregue aquele tratamento ou aquele medicamento de custo alto, né? Então a gente trabalha cobrando. E na argumentação, nas cobranças, como que a gente trabalha? A gente trabalha nos apontamentos de controle orçamentário e financeiro. Então, a exemplo, se a saúde está mais caótica, o defensor, numa ação, para dizer, olha, por que estão fazendo viaduto, estão construindo vias aqui, abrindo isso, se a saúde é mais relevante? Outro ponto também é a questão de escola, de creche, de vagas em creche, em escola, né? A Defensoria também é órgão de execução penal, então nós trabalhamos no sistema prisional, fiscalizando inclusive todo o gasto da Secretaria de Administração, para que nós possamos entregar uma boa condição de custódia para as pessoas privadas de liberdade. Então, a Defensoria, ela diferencia do Ministério Público e do Tribunal de Contas por não ser um órgão de fiscalização específica, mas fiscaliza ali nos casos concretos, na medida que nós temos que exercer a nossa atividade de acesso a direitos. Certo, vou voltar a falar aqui com o Fábio. Fábio, queria que falasse para a gente sobre a eficácia das fiscalizações do Tribunal de Contas. Elas têm vindo numa crescente ao longo dos anos? Tem, de um tempo para cá, nós nos desprendemos um pouco da atividade só de julgar contas, de fazer auditorias de certificação e passamos a fazer fiscalizações de alto impacto, que a gente chama. Fiscalizações onde a gente se preocupa com a entrega da prestação da administração pública, ou seja, com o serviço público. Saber se, além da legalidade, está tendo eficácia, eficiência, se está atingindo metas, se de alguma forma está mudando a realidade do cenário maranhense, que é muito complicado. Nós temos IDHs baixos, notas baixas no PISA, no IDEB, então nós resolvemos deslocar um pouco da função de julgar apenas o ato administrativo a partir do ponto da legalidade para ver a eficiência, a eficácia e apontar soluções para a correção. Por quê? Porque tem hoje no Maranhão, o Maranhão recebe muito recurso federal com base em dados ou inflados ou não vamos entrar no mérito se os dados da educação estão sendo inflados ou não, mas nós recebemos muito dinheiro, muito recurso. O Maranhão é o estado do Brasil que mais recebe recurso do Fundeb, recebeu nos últimos 10 anos
grande quantidade de valores de precatório, emendas PIX, emenda de bancada, todo dinheiro não está faltando, mas a prestação está faltando. A entrega efetiva da administração pública, que é o serviço público de qualidade, não está acontecendo. Então, a gente está tentando identificar por que isso está acontecendo cada vez mais, a gente está tentando cada vez mais, para ser mais propositivo, com celebração de tags, fiscalizações que não ficam só no âmbito do tribunal, vão para os órgãos da rede de controle. A doutora Naima pode falar que a gente vive elaborando trabalhos para entrega para o Ministério Público, tanto estadual ou federal, para que a gente busque não só a repressão, a reparação do dano, mas a gente busque a melhoria e a qualidade da prestação do serviço público, a política pública como foco. É preciso que as ações mudem a vida das pessoas. Não adianta a gente reprovar uma conta, tornar um jeito inelegível, sendo que o que de fato não chega é a qualidade do serviço público. Nós não estamos abrindo mão de competências, estamos apenas redirecionando forças para uma avaliação melhor, para entregas mais efetivas, assim como a nossa Secretaria de Fiscalização, há o comprometimento também do corpo julgador para que essas entregas elas sejam mais reais e mudem a vida dos maranhenses. Certo. Doutora Naima, aproveitando a resposta do Fábio, dentro do próprio TCE tem o Ministério Público de Contas. Né, de que forma, nesse ponto, né, interligando o trabalho do Tribunal de Contas, quando eles fazem esse encaminhamento, acredito que justamente com essa participação do Ministério Público de Contas, aí entra o MP para fazer a sua atuação. É importante a gente falar isso, são ramos do Ministério Público bem diferentes, mas que se interrelacionam, né? E a conexão nas atividades, a cooperação é extremamente importante. Nós temos colegas bem atuantes aqui no Ministério Público de Contas que a gente dialoga quase que diariamente. Por quê? Porque é um braço do Ministério Público dentro do Tribunal de Contas. Né? Então, assim, a gente tem essa parceria, tem uma rede de controle que reúne essas instituições. Recentemente saiu um relatório do Planejamento Nacional Estratégico do Ministério Público. E uma das coisas que mais se traz como necessidade de um agir estratégico é a cooperação, é a parceria entre as instituições de controle. Nenhum órgão de fiscalização pode atuar nessa matéria de patrimônio público sozinho. É inimaginável a gente pensar que a gente vai conseguir alcançar todos os problemas relacionados à defesa do patrimônio público em ilhas, achando que o Ministério Público Estadual vai trabalhar e vai conseguir atender a necessidade da população nesse aspecto, ou o Tribunal de Contas, ou o Ministério Público Federal, ou a Justiça Federal. Então, a gente precisa, de fato, cada vez mais reunir essas forças para que a gente possa combater a corrupção no nosso país. Então, assim, é um fenômeno mundial, mas indiscutivelmente em regiões, em estados, em municípios, a percepção da corrupção, a corrupção no dia a dia, ela é muito mais evidente, ela é muito mais clara para a sociedade. Então, a gente precisa, de fato, estar junto, cooperando nas parcerias, trocando informações, trocando dados, dialogando diariamente para que a gente possa efetivamente alcançar essa ação e combater de fato, minorar as consequências da corrupção na nossa sociedade. Certo. Eu vou conversar agora novamente com o Dr. Paulo. Dr. Paulo, na pergunta anterior, né, o senhor inclusive exemplificou de casos que são isolados, que muitas pessoas podem achar que são casos pontuais, em que a Defensoria Pública atua, mas a partir desses casos pode gerar uma coletividade. Mas eu só vou fazer de fato a pergunta para o senhor daqui a pouco no próximo bloco, porque nós vamos ao primeiro intervalo. Já voltamos com a nossa conversa. O Contraplano está de volta. Hoje estamos debatendo sobre controle e fiscalização do patrimônio público. No encerramento do primeiro bloco, me dirigi ao senhor, doutor Paulo, falando sobre, tendo como base sua resposta anterior, de casos que são isolados, as pessoas podem achar que são casos pontuais, mas que repercutem em outras pessoas e podem gerar coletividade. Como é que a Defensoria Pública atua diante de uma situação dessa? Então, a Defensoria Pública também, ela tem uma ferramenta que tem um efeito mais amplo, que é a ação civil pública. Nós podemos ajuizar ações civis públicas para solucionar questões relevantes para os assistidos e para a sociedade, né? E, claro,
em todos os processos judiciais em que a Defensoria atua, na defesa do assistido, o Ministério Público participa. Então, os casos que chegam em concreto na Defensoria também são um instrumento que o Ministério Público vai coletar ali informações na sua atuação durante o curso daquele processo e vai encaminhar, fazer os encaminhamentos para os órgãos específicos de controle de patrimônio, por exemplo, né? Então, assim, na nossa rotina, a gente acaba por verificar em concreto vários casos, dado ao número de pessoas e área em que nós trabalhamos com infância, com saúde, com adolescência, sistema prisional, registro público, uma série de questões. Regularização fundiária, defesa dos quilombolas, dos indígenas. Então a gente acaba que vai ali encontrando questões que são relevantes para o sistema de controle, muito ligado ao sistema de justiça, que é então o Ministério Público. Certo. Fábio, periodicamente o Tribunal de Contas lança o ranking, né, de posicionamento dos municípios, as notas que eles recebem, justamente demonstrando como que cada gestão tem atuado. Diante desses rankings, né, desses dados, né, falamos de forma até um pouco mais ampla esses dados, como que o Tribunal de Contas atua de forma preventiva, por exemplo, conversando com os municípios, mostrando para eles a situação que está. Bem, vamos lá. O ranking que você fala é o nível de transparência Exatamente. dos municípios. Isso. Que é hoje um produto que causa muito interesse, tanto para a gente, como para o Ministério Público, para toda a sociedade. Sim. O nível de transparência. Na verdade, ali a gente, é o que eu sempre falo, a gente se comporta como cidadão, como se estivesse olhando um portal de transparência. A gente abre mão muito da técnica de fiscalização, de normas de auditoria, para, na verdade, avaliar a disponibilização da informação. O que ali a gente se comporta como cidadão e entrega um produto para o cidadão, não é um produto para o tribunal. A transparência, como eu digo, é um produto para o cidadão conheça a execução. E o que a gente tem feito? A gente tem feito muitos seminários de capacitação, oficinas, treinamentos. Eu tenho viajado, quando não eu, outra equipe técnica de professores do Tribunal de Contas para capacitar, porque a gente foca no controle preventivo e através do instrumento pedagógico. Nós temos uma escola superior de controle externo que realiza essas capacitações toda vez que surge uma legislação nova, que pode causar uma grande dúvida, ou uma instrução normativa nova do tribunal, a gente capacita tudo objetivando que não se tenha o controle repressivo, o objetivo da gente não é reprimir, não é só provar a conta, é atestar a correta execução do serviço público, da despesa pública. Então, nós fazemos muitos seminários porque acreditamos que a educação é libertadora nesse sentido, de que nós só vamos melhorar nossos índices de pobreza quando nós tivermos cada vez mais gestores públicos capacitados. Com a nova lei de licitações, nós fizemos seminários, oficinas, temos um curso online. Então, a linha de atuação do tribunal também é bem pedagógica, no sentido de evitar, para que não haja desmando com base nos erros que podem ser prevenidos com a educação. Doutora Naima, muito na linha do que eu perguntei aqui ao Fábio, como que o Ministério Público atua no sentido de mostrar para os gestores de que é importante não somente é importante fazer a devida aplicação correta do recurso, mas tomar todo o cuidado, né, para que não fique uma brecha aberta que possa ser interpretada como um possível desvio. A gente também tem essa área de atuação e, assim, eu posso falar da gestão atual do Ministério Público, que já está aí fazendo 4 anos, a preocupação com esse diálogo com o gestor, esse diálogo com a sociedade, esse atuar preventivo que é importante, através inclusive de projetos institucionais. Nós temos hoje vários projetos institucionais que estão alinhados a
há um planejamento estratégico nacional do Ministério Público, a própria atuação do Tribunal de Contas, e eu posso trazer alguns exemplos. Nós fizemos ano passado 9 eventos no Maranhão todo, junto com a Federação dos Municípios, junto com o Tribunal de Contas, junto com o Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, para falar sobre a nova lei de licitações, que é um desafio imenso para os gestores no Brasil todo e que, infelizmente, aqui no Maranhão, a gente ainda está caminhando bem vagarosamente. Nós precisamos tirar essa lei do papel e, para isso, nós temos conversado, capacitado os gestores municipais, especialmente, para que a gente consiga realmente ter governança nas nossas contratações, ter planejamento nas nossas contratações, para que a gente não tenha tantas demandas que chegam aos órgãos de controle. O que a gente sempre diz, se a administração funciona bem, se você tem controles internos dentro da própria administração, como linhas de defesa para evitar o ilícito, para apontar para o próprio gestor os erros que existem dentro da administração, menos nós vamos trabalhar repressivamente, o Tribunal de Contas, o Ministério Público. Então, na verdade, nós precisamos também de um controle interno efetivo nos municípios para que, de fato, defendam a gestão, defendam o interesse público, defendam o dinheiro público e assim a gente consiga, de fato, que a sociedade receba os serviços, as políticas públicas que cabe aos gestores desenvolver e executar em seus municípios. A gente tem outra atuação agora, que o desafio dos órgãos de controle em relação às transições municipais. Nós estamos no ano eleitoral e a gente sabe o quanto é difícil no nosso estado, em vários municípios, esse processo de transição, por falta de transparência, por falta de minimamente de uma administração que vai ser entregue ao próximo gestor organizada, embora a Constituição do Estado do Maranhão traga de forma detalhada todas as obrigações que o gestor que sai da prefeitura tem que apresentar para o novo gestor, e nós infelizmente temos constantes problemas nessas transições, e nós estamos fazendo outros eventos regionais agora, faremos 7 encontros no Maranhão todo para falar com os gestores sobre isso, para evitar transtornos nesse processo de transição. Então, o Ministério Público tem sim compromisso com uma atuação preventiva, dialógica, que possa de fato evitar o dano. Não interessa ao Ministério Público, não interessa ao Tribunal de Contas, à Defensoria Pública, que ocorra o dano ao patrimônio. A gente tem que, de fato, evitar esse dano. Até porque as legislações hoje, especialmente a nova lei de improbidade, tem fechado muito as possibilidades de responsabilização do gestor, aumentando as exigências de provas, de dolo, de intenção do gestor. Então, a gente precisa abrir outras linhas de atuação na defesa do patrimônio público. Doutor Paulo, a Defensoria trabalha muito com um agente lá da ponta, que é o cidadão comum, mas como é que é também o diálogo com aquele que presta o serviço, para que ele saiba que a responsabilização, né, da gestão pública é dele, para que o bom serviço seja prestado para aquela pessoa que porventura chega até vocês reclamando de algo? Sim, todos os órgãos, eles possuem, né, o controle institucional externo, que é o Tribunal de Contas, o Ministério Público, também que fiscaliza, né, e a Defensoria também, ela possui tanto o controle social, por meio das ouvidorias. A nossa Defensoria, ela é pioneira no Brasil no processo de escolha do nosso ouvidor. A própria sociedade civil, que encaminha os seus representantes, formam uma lista tríplice num processo democrático de escolha na própria sociedade, com as instituições, né? Essa lista tríplice vai para o Conselho Colegiado da Defensoria, que é o Conselho Superior, que escolhe o nosso ouvidor. Então, ele é o representante da sociedade civil que acompanha a execução de todos os serviços prestados pela Defensoria Pública. Além disso, né, nós estamos submetidos às nossas contas ao Tribunal de Contas, que acompanha inclusive o nosso portal da transparência, nosso índice de transparência, que a gente fica ali acompanhando o tempo todo para ganhar nota máxima, então é uma luta, né? E, além disso, nós temos a nossa corregedoria, que acompanha os órgãos de execução, que são os defensores na ponta, os servidores, e também a administração, né? E o quarto elemento de controle que nós temos do patrimônio público é o nosso controle interno,
que é bem estruturado, que segue à risca as orientações do Tribunal de Contas, que é um órgão especializado, e diz, olha, gestor, faça assim desse modo, que aqui você está na linha do que determina a legislação. Isso vai ser cobrado ali pelo Tribunal de Contas. Então, o nosso sistema de controle, ele é bem estruturado, de maneira que nós possamos efetivamente fazer uma boa utilização dos nossos serviços, avançando aí com uma entrega relevante para a sociedade. Fábio, de que forma que o tribunal tem se apropriado das tecnologias, tanto no sentido de facilitar, né, para os gestores fazerem uma boa prestação de contas, repassarem todas as informações necessárias, mas que também para o tribunal serve como fiscalização? Olha, nós passamos por um processo revolucionário nos últimos tempos. Essa minha barba branca aqui não é à toa, ela é bem dedicada ao controle externo há bastante tempo. Antigamente, uma prestação de contas de um gestor, a gente fez um cálculo uma vez de uma prefeitura para prestar conta para o tribunal. Sem mentira nenhuma, durante todo o ano era uma carreta de papel de uma prefeitura mediana. Prefeitura mediana é o que chama aquelas que tem mais de 50 mil habitantes. Sim. Então era muita coisa. Durante o ano, gastar uma carreta de papel para prestar conta para o tribunal é complicado. Nós hoje, todos os nossos sistemas são eletrônicos, nós não recebemos mais papel. Nós estamos mudando, inclusive, a forma de recepção de dados para trabalhar cada vez mais com dados, metadados, para que a gente use mineração de dados, possa fazer soluções tecnológicas que possam chegar um dia a uma IA. A gente ainda não tem IA, uma inteligência artificial, mas essa é a intenção. Mas para que isso aconteça, aí é que é preciso. A qualidade dos dados precisam melhorar. A gente tem muito sistema bom para receber, mas o grande problema é a qualidade dos dados que a administração pública presta para a gente, que não dá para fazer uma entrega melhor para a população ainda. Por quê? Porque o gestor público está prestando informação de qualquer jeito, com os dados complicados, e aí nosso trabalho fica mais difícil. Não, a gente disponibiliza bons sistemas de recepção, de entrega rápido. Claro que em época de prestação de contas eles ficam mais lentos por conta da demanda, porém o nosso sistema precisa que a qualidade da informação prestada pelo fiscalizado melhore. Então, os instrumentos estão aí. Nós estamos remodelando a principal ferramenta de controle que o tribunal tem para a sociedade, que é o nosso chamado Portal do Controle Social, onde está todas as informações que o cidadão precisa saber com relação ao seu município, das informações que são custodiadas pelo tribunal. No segundo semestre, nós vamos lançar um novo portal com uma velocidade incrível de acesso à informação e com melhora na qualidade, sempre atrelando a informação prestada. O grande problema é que eu digo dessa informação, é que a qualidade ainda dos dados que o tribunal recebe é muito ruim, porque não há uma preocupação do fiscalizado em qualificar as equipes que remetem esses dados para o tribunal. E a gente fica perdendo muito tempo consertando os dados para poder disponibilizar, em vez de entregar eles mais rápido para a sociedade. Certo. Minha próxima pergunta é para a doutora Naima, falando a respeito da comunicação daqueles que vão saber dialogar melhor com o Ministério Público, que seriam justamente procuradores de município, né, corregedorias, controladorias. Mas eu só vou completar a pergunta também daqui a pouco, depois do intervalo. A resposta fica para o próximo bloco. Vamos ao intervalo e já voltamos com o último bloco do Contraplano. Contraplano de volta para o último bloco, hoje debatendo sobre controle e fiscalização do patrimônio público. No bloco anterior, no encerramento, doutora Naima falava justamente daqueles que podem ter uma comunicação melhor junto ao Ministério Público, porque nem todo gestor, seja o gestor principal ou o secretariado, entende bem a linguagem jurídica. E daí a importância de ter uma controladoria, de ter uma procuradoria dentro dos municípios. Essa é uma deficiência existente aqui dentro do Maranhão? Essa é uma das maiores deficiências que a gente tem nos nossos municípios, né? E é um dos focos da nossa atuação enquanto Centro de Defesa do Patrimônio Público, a partir de diagnósticos nacionais. A gente não está inventando nenhum dado, nenhuma informação. São diagnósticos nacionais que evidenciam o quanto
nós temos a precarização de algumas carreiras, de alguns profissionais nos nossos municípios, e o que a gente não pode mais aceitar como argumento, porque são recorrentes, entra gestor e sai gestor, prefeitos que ficam 8 anos na gestão, depois outro entra com mais... E a realidade permanece a mesma nos nossos municípios. Então, a gente precisa, são regras constitucionais, é o nosso ordenamento jurídico que diz que esses profissionais precisam existir nos nossos municípios. E naqueles que efetivamente você tem advogados públicos, que você tem controladores, que você tem profissionais técnicos capacitados, e aqui eu chamo a atenção para a necessidade da regra do concurso público, que é um dos problemas mais graves no nosso estado, porque as contratações precárias, as nomeações excessivas para cargos comissionados, para funções que não são de livre nomeação, são muito graves. Então, assim, e são em proporções desarrazoadas. A gente não está falando que é uma realidade que é possível compreender, possível aceitar, mas o nível de desestruturação, o nível de, às vezes, de até inexistência desses profissionais compromete demais a qualidade da gestão, compromete até a tomada de decisão do gestor, porque para um prefeito, para um presidente de Câmara, para um secretário tomar decisões, ele precisa estar bem assessorado, ele precisa estar bem subsidiado de informações, de dados, da realidade do município para tomar a melhor decisão. Então a gente não tem dúvida, enquanto Ministério Público, e eu acho que o Tribunal de Contas caminha no mesmo sentido, que já passou da hora dos municípios de fato olharem para essa questão, porque quando a gente vê, existem vários municípios que estão acima do limite de despesa com pessoal, muitos servidores na prefeitura, muitas pessoas admitidas, mas às vezes nós não temos qualidade na admissão, nós não temos profissionais que de fato façam essa defesa, estejam na linha de defesa da administração pública. Muitas das vezes representam mais o interesse do gestor do que do próprio município. Então nós precisamos de fato olhar para essa questão de uma forma bem mais responsável e bem mais comprometida. Doutor Paulo, de que forma que o cidadão, e aí eu vou mais uma vez me remeter à ponta lá, o cidadão que busca o serviço da Defensoria Pública, que vai reclamar da falta de um remédio, da falta de um atendimento adequado na escola para o filho, né, para a filha, de que forma que essa pessoa, né, ela contribui na fiscalização através com seus olhos, ajudando a Defensoria Pública, porque é uma participação cidadã, né? Sim. Nos órgãos de execução, que são as tarefas defensoriais, né, são conduzidas nas comarcas, são apresentadas a nós diversas questões. O cidadão chega, olha, eu não tenho vaga, não consegui matrícula para meu filho. Olha, eu estou aqui, por exemplo, com dificuldade de atendimento, porque não tem psicólogo, não tem médico, e aí segue ali essa ausência de serviço público adequado, que para o nosso assistido que não possui recurso para contratar pessoalmente, nos busca. Então a Defensoria, o que ela tem feito, né? E o defensor faz? Ele procura o gestor, primeiro, para identificar ali qual é a demanda, né? Vai até o órgão fiscalizar, nós fiscalizamos os hospitais, fiscalizamos as escolas, as unidades prisionais, as unidades de internação de adolescente, né, os espaços de acolhimento de pessoas com deficiência de saúde mental, as residências terapêuticas. Então você vai acompanhando toda essa rede de serviços, o defensor vai então até o local para direcionar aquela demanda, né? Então ele começa inicialmente verificando junto àquele órgão, né? Ou seja, a Secretaria Municipal de Ensino ou a de Saúde, oficiando, né? Porque, olha, estou aqui com uma vaga, o que tem para ser feito pelo município? E com base nessa informação que é verificada de maneira concreta, né? Ele vai adotar as providências, seja ela judicializando ou dando encaminhamento aos órgãos de controle
para que o gestor seja responsabilizado por aquela ausência de serviço que tem previsão. Imagine se o aluno recebeu o recurso do governo federal para que ele possa estudar, o município não tem uma justificativa para dizer por que não matriculou o aluno, né? Inclusive a gente tem trabalhado nesse sentido com o nosso núcleo de defesa da infância, na busca de vagas em escolas, que tem acontecido inclusive aqui na região metropolitana de São Luís. Fábio, queria falar contigo a respeito da autonomia, né? Independência, autonomia, Tribunal de Contas é algo que é garantido, tem sido desenvolvido de forma plena no trabalho de fiscalização? Sim, nós temos, na verdade, a gente precisa entender um pouco do desenho do que como atua um Tribunal de Contas. Nós temos um órgão julgador, que é a Corte de Contas, né, que é formado pelos seus conselheiros e tal, e dentro tem uma secretaria que fiscaliza. Ambos trabalham de forma autônoma dentro de um órgão autônomo. O nosso exercício de controle externo é autônomo e as funções que materializam o controle externo, que é a função de julgar, que é exercida pelos conselheiros substitutos, e a atividade de fiscalizar, auditar, acompanhar, que é a dos auditores, que é feito pela Secretaria de Fiscalização. Todos dois trabalham de maneira autônoma dentro de um plano que a gente elabora bienalmente, que a gente chama Plano Bienal de Fiscalização, que é alinhado com metas nacionais, metas estaduais, e é deliberado e aprovado. Então, a autonomia existe. Nenhum órgão interfere nas ações do tribunal, tanto na parte de julgamento, como também na parte de fiscalização. O plenário não determina nem como deve se portar um auditor num procedimento, o auditor tem um procedimento, então, para que a gente tenha uma entrega efetiva e legítima da fiscalização. Nossas atividades são tão autônomas que sequer o judiciário pode anular as nossas ações de fiscalização. Ele só pode anular as fiscalizações se a gente desrespeitar regras legais de contraditório, ampla defesa, devido procedimento legal. Em momento algum, o judiciário pode substituir as opiniões, os pareceres, as conclusões de fiscalizações, os achados ou julgamentos. Caso haja quebra daqueles princípios que eu falei anteriormente, ele anula o ato e diz, produza outro, mas não substitui. Então, dentro do sistema controle externo, dentro do Sistema Nacional de Tribunais de Contas, a autonomia é a maior garantia constitucional que a gente tem, tanto para julgar, como para fiscalizar, tanto para os conselheiros como para os auditores que executam as atividades de fiscalização. Doutora Naima, quais são os principais, os grandes desafios que a sua área específica de probidade administrativa enfrenta? Eu elegeria a transparência, né? Eu acho que o principal desafio hoje do Ministério Público do Maranhão é garantir a plena transparência, né, nessa área de defesa do patrimônio público, em que pese a gente ter muitas legislações que obrigam, que trazem sanções e responsabilizações aos gestores por não cumprir esse princípio constitucional, nós temos ainda muitos desafios nessa área e são constantes as denúncias do cidadão, de pessoas da administração pública, pela ausência de transparência, por ter um dado acessível, um dado de fácil compreensão do cidadão, porque às vezes não é estar o dado à informação, é ser compreensível, ser acessível como a própria lei determina. E num mundo cada vez mais digital, num mundo em que os atos administrativos, nós estamos num governo digital, o maior desafio da gente é ter acesso às informações no dia a dia da sua gestão. E a gente percebe a dificuldade que nós temos e muitas vezes o time da atuação do Ministério Público. Às vezes a gente ingressa com ações buscando essa transparência, a morosidade do judiciário em dar uma resposta muitas vezes. Às vezes o gestor corrige o problema, né, fornece o dado
2 dias depois o dado não está disponível. Então é um desafio muito grande para o Ministério Público a questão da transparência, a questão da busca da implementação da governança nas contratações e licitações públicas. É um desafio hoje. Nós temos uma lei que precisa ser cumprida pelos gestores, que garanta planejamento nas contratações, que garanta transparência, que garanta que as licitações sejam eletrônicas, que garanta controles dentro do processo licitatório, dentro das contratações, além de outros aspectos relacionados à aplicação do recurso público mesmo, né, ao acompanhamento, porque os desafios do Ministério Público são imensos. O promotor na comarca, ele não trata só do patrimônio público, ele tem o meio ambiente, ele tem a educação, ele tem a saúde, ele tem a infância. Então, de fato, a gente precisa mostrar, muitas vezes, sensibilizar o promotor de justiça de que acompanhar melhor, né, essas matérias relacionadas à defesa do patrimônio público vai ter reflexo em outras áreas de atuação. Mas eu diria que, de fato, garantir a transparência para que a sociedade também possa acompanhar, junto com o Ministério Público e o Tribunal de Contas e as outras instituições de controle, como o gasto público está acontecendo, é um dos maiores desafios. Certo. A gente já está encaminhando aqui para o final do nosso programa e eu queria, nesse momento, antes de fazer os agradecimentos a vocês, abrir o espaço para as considerações finais. Eu começo pelo Dr. Paulo. Então, reforçando aquela resposta sua no que diz respeito ao cidadão, o cidadão que é o usuário do serviço público, né, e que nos interiores, como o nosso DH aqui é baixíssimo, nós temos os menores índices de desenvolvimento humano do Brasil, as pessoas precisam de encontrar uma forma de acessar seus direitos por meio, seja do Ministério Público, da Defensoria ou dos órgãos municipais. E quando eles buscam, então, a Defensoria, ao longo do tempo, nós vamos compilando as informações de maneira em que nós temos uma compreensão daquilo que é mais relevante a ser providenciado naquela região, naquele município. Então, hoje, como a gente estava dizendo, a questão da transparência, do controle de informações, do controle de dados, que por meio da estatística a gente consegue, então, identificar aquilo que é mais relevante, inclusive dar o direcionamento para o gasto na tal ou qual esfera de serviço público. Então, isso tem sido um elemento muito relevante, inclusive, para nós definirmos qual é a área mais sensível e que nós precisamos direcionar os nossos esforços na expansão institucional. Certo. Doutora Naíma, por favor. Bom, primeiro queria agradecer o espaço, parabenizar, né, a Assembleia por esse espaço de discutir um assunto que ele não é tão compreensível, né, mas que a gente precisa, de fato, trazer o cidadão para essa pauta de discussão, porque muitas vezes a gente não tem a compreensão do que é o patrimônio público. O patrimônio público é de todo mundo, é de todos nós. E muitas vezes a gente não tem essa percepção do quanto o controle social, do quanto o cidadão acompanhar melhor nos seus municípios a dinâmica dos serviços, das políticas públicas, de estar no diálogo com as instituições, com o Ministério Público e com outras instituições é importante. Então, assim, é importante a gente falar sobre esse tema, dizer que não houve avanços no país em relação a essa questão de uma sensibilização de todos em torno da defesa do patrimônio, do combate à corrupção, a gente estaria sendo leviano. Mas, de fato, os avanços, os desafios ainda são grandes, né? O Brasil, mais uma vez, caiu 10 posições no índice de percepção da corrupção, ou seja, nos últimos anos nós estamos piorando os nossos indicadores, dizendo para o mundo que o Brasil ele é um país vulnerável à corrupção. Nós estamos piorando, então isso precisa dizer alguma coisa para a sociedade. Não só para os órgãos de controle, mas para toda a sociedade. A gente está fechando os olhos para aquilo que, de fato, lá fora se está olhando com bastante preocupação e os impactos disso para a economia, para o desenvolvimento do país, para a credibilidade das instituições é imenso. Então, é um desafio de todos nós que a gente precisa, de fato, olhar. Professor Fábio.
Obrigado pelo convite. Tá é um espaço muito importante do diálogo, da comunicação. A TV Assembleia está de parabéns pelo espaço. E eu vou reforçar só o que minha amiga Naíma aqui de tantos tempos, né, que eu disse assim, que a gente se encontra sempre nessa defesa da probidade administrativa, da qualidade da administração, reforçar o que ela tem dito. Nós precisamos de gestões públicas transparentes. O maior problema hoje do Maranhão é a ausência de transparência. E aí eu sempre digo, o poder público age em público, é às claras. Nada mais pode ficar no campo do segredo, do escondido, do camuflado, para que a política pública de fato aconteça e nós saiamos desses tristes indicadores que a gente vive falando. Pior nota do IDEB, Provinha Brasil, PISA e outros indicadores, saúde, educação, a gente precisa de transparência, porque a transparência possibilita a fiscalização do gasto público e o acompanhamento da qualidade do gasto público. Se você perceber uma coisa, quanto menor o IDH, pior é o índice de transparência daquele município. Eu sou professor da área de ciência, da administração, então toda vez que a gente observa, quanto pior o IDH, menos transparente é o município. Quanto mais transparente o município, melhor o IDH. Não tem fórmula para melhorar a administração pública no Maranhão. É transparência para exercício de democracia, de cidadania e de qualidade. Quero agradecer muito a presença de vocês, que ajudaram a enriquecer esse debate aqui a respeito de um tema que, como a doutora Naíma colocou, né, é um tema que é caro, um tanto que complicado, até mesmo de compreensão para o cidadão, mas que é necessário sim trazer, discutir e mostrar para a população. Muito obrigado aos três.